Boa noite. Meu nome é Everton Jacob, sou cirurgião geral formado pela Santa Casa de Porto Alegre. E fui convidado a compartilhar com vocês um assunto que me é caro, são as mudanças do metabolismo da glicose no paciente diabético, principalmente dentro do hepatócito, que é onde realmente nos interessa mais. E, logicamente, que em 15 minutos não temos tempo para analisar isso a fundo. Eu até peço desculpas, porque eu realmente vou passar bastante rápido, vou pular por cima de muitas reações, até para fazer a menor quantidade de pessoas possível dormir, para simplesmente dar uma ideia, explicar o básico e levantar uma luz para um assunto que eu considero bastante importante. Bom, então, a glicose, na verdade, todo carboidrato, na verdade, ele tem a mesma fórmula, tá? Ele é uma fonte de combustível celular, né? Ele é energia para a mitocôndria. Na degradação dessas substâncias, a gás carbônico e água, e é a fonte mais importante de fornecimento de energia para o organismo, né? Cada grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Eles, além de alimento, também funcionam como estrutura de sustentação para vários organismos, como, por exemplo, o ácido hialurônico, como, por exemplo, a celulose, e são fontes de carbono para biossíntese de ácido gráfico, para biossíntese de colesterol, hemoglobina, ribose e um monte de outras estruturas importantes. É, Pelo número da quantidade de anéis de carbono, elas podem ser divididas em mono, di, oligo ou polissacarídeos. Tá? Só uma curiosidade, o termo grego saccharon significa açúcar, daí vem quantidade de sacarídeos. O que nos importa mais são as hexoses, 6 anéis de carbono, como glicose e frutose, e as pentoses, que são a ribose e a deoxirribose, apesar de não ser o nosso escopo de hoje. Tá? Quando temos disacarídeos, os que nos importam é a maltose, que são duas glicoses, a sacarose, que é uma glicose e uma frutose, e a lactose, que é a galactose mais glicose. Oligosacarídeos têm ganho ultimamente uma certa importância devido à dieta low FODMAP, que geralmente a gente encontra eles em legumes e não são fermentados por enzimas pancreáticas, tá? Na natureza, a grande maioria dos carboidratos são polissacarídeos, né? Nos vegetais, o amido e a celulose, uma diferença mínima de uma ponte alfa e uma beta, sendo uma digerível e outra não por causa disso. E nos animais, como o glicogênio. Tá? Há uma diferenciação importante também de carboidratos simples e carboidratos complexos, né, dependendo das suas ligações. Carboidrato com carboidrato, carboidrato simples, amido, né, e os complexos é quando eles se ligam a estruturas que não são carboidratos, como ácidos nucleicos, como esteroides, como glicosaminoglicanos e como glicolipídios. Para o ponto mais importante do que nos interessa aqui. Glicose e frutose, apesar de exoses e apesar da mesma fórmula, elas possuem diferenciações estruturais que transformam elas em moléculas completamente diferentes, não só no gosto. A frutose, ela é capaz de produzir 7 vezes mais produtos de glicação avançada. Ela não suprime a grenina de uma forma aguda, crônica é outro assunto. Ela não estimula a insulina e não estimula a leptina. E tem um metabolismo hepático, e aqui é a estrutura principal da nossa aula, completamente distinto. Tá? Então, vamos fazer de conta que acabamos de ingerir 130 gramas de batata inglesa fervida, são 113 quilocalorias, 90% maltose, aproximadamente 100 quilocalorias de maltose, glicose mais glicose, 100 quilocalorias de glicose. Tá? Dessas 100 quilocalorias, 80% vai ser consumido pelo corpo, vai ser consumido no cérebro, vai ser consumido pelos músculos através da GLUT4 entrando com auxílio de insulina, vai ser produzido pelos enterócitos, vai ser produzido pelas bactérias do nosso intestino, todo mundo vai utilizar isso aí como fonte de energia. Ok? 20%, mais ou menos, vai entrar no hepatócito através da GLUT2 também, mesmo do pâncreas, para formar glicose 6-fosfato. Para isso, se gasta um ATP liberando um fosfato, esse fosfato tem que ser retirado daí, mas a gente fala disso depois porque nós estamos falando só de 20 calorias, é uma quantidade pequena, tá? Agora, para a glicose virar glicose 6-fosfato, ela precisa que a insulina entre no hepatócito via RS1, que haja uma fosfotironização, a fosfotirosinase RS1, que vai estimular a SRBP1 para liberar a glicosinase para fazer isso.
Isso tem uma importância na sequência. Uma vez virando glicose 6-fosfato, ela só vai ser eliminada da célula, só vai ser retirada do hepatócito através de epinefrina e de glucagon, mas, claro, existe uma forma muito mais inteligente de se fazer isso, que é através do glicogênio, que também é a função da fosfatirosinase IRS1. Tá? Parte dessa glicose 6-fosfato, em torno de 5% mais ou menos, vai virar piruvato. Piruvato vai adentrar a mitocôndria, fazer o ciclo de Krebs, pegando oxigênio, liberando CO2 e água, liberando citrato na célula. Uma quantidade de citrato pequena, porém, através da lipogênese, de novo, estimulada também pela SRBP1, ela vai virar acetilcoenzima A, VLDL, em dose baixa, uma dose aceitável de consumo de glicose. Ok? Tem o seu objetivo também, essa formação de VLDL, porque o estímulo das células de gordura, através desse VLDL, vai aumentar os níveis de leptina, que receptores cerebrais vão interpretar como um estado alimentado, fazendo com que o nosso impulso de alimentação cesse. Tá? Agora, vamos, ao invés de 300 gramas de batata, 130 gramas de batata, vamos comer então, tomar os 300 ml de suco de laranja, mais ou menos 140 calorias, 73% de sacarose, a aproximadamente 100 quilocalorias de sacarose. Tá? Sacarose, lembra que eu comentei rapidamente antes, glicose mais frutose, meio a meio. A 50, isso para facilitar a cálculo, a 50 quilocalorias de glicose vão seguir o mesmo trajeto que a gente já falou de antes. 40 quilocalorias vai ser consumido pelo corpo, 10 vai acabar entrando no hepatócito. Agora chama a atenção que das 50 quilocalorias de frutose, ela vai todinha para o hepatócito. Isso também é uma simplificação, mas quando se toma suco, é mais ou menos o que acontece. A frutose entra para o hepatócito através do GLUT5, e chama a atenção também para outra situação que nós costumamos chamar substâncias que têm metabolização exclusivamente hepática, entre outras coisas, de veneno. Tá? A frutose vai evitar a frutose 1-fosfato, também gastando um ATP para isso, liberando fosfato. O problema é que ao invés de 20 calorias aqui, com as mesmas 100 calorias ingeridas, nós estamos com 60 calorias atingindo o hepatócito, uma quantidade grande de fosfato que precisa ser eliminado da célula, como eu falei antes. Ele é feito através da formação de ácido úrico. O ácido úrico ele diminui a expressão do óxido nítrico nos nossos endotélios, sendo um dos componentes da hipertensão. A mesma porção vai virar piruvato, porém são 3 vezes mais piruvato, gerando 3 vezes mais citrato, na mesma quantidade ingerida. Só que tem um detalhe, que nesse trajeto de frutose 1-fosfato para piruvato, existe uma cascata metabólica que tem que chama a atenção da frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato, ela é a substância principal do Gatorade original. Por que isso? Porque esta cascata, junto com a frutose 1-fosfato, faça com que a formação de glicogênio seja feita 3 vezes mais rápida do que a formação de glicogênio à base de glicose, tendo a glicose como substrato, logicamente. Então, por isso que muitas vezes bebidas esportivas produzem e têm em seu conteúdo alguma relação ao estímulo dessa cascata da frutose 6-fosfato, que vai estimular o Carbohydrate Response Element Binding Protein, que é um análogo da SRBP1 que eu falei antes, provocando lipogênese de novo, só que agora uma quantidade 3 vezes maior de VLDL, propiciando dislipidemia. Com tanto VLDL produzido, não vai ser tudo que vai conseguir sair do hepatócito, provocando depósito hepático de gordura, provocando a esteatohepatite não alcoólica. Essa quantidade aumentada de ácidos graxos livres acaba por fazer depósito muscular dessa gordura, tá? E depósito em outras células de gordura, uma gordura heterogênea,
aumentando a resistência periférica à insulina. Tá? E aqui começa o nosso problema, mas seguimos um pouquinho mais. A acetilcoenzima A, que é no final ali do VLDL, junto com a frutose 1-fosfato, elas liberam uma enzima chamada JNK1. Pelo nome, dá para ver que coisa boa não vai. Lembra que para metabolizar glicose em glicose 6-fosfatos, a gente precisa que a insulina adentre o grefatócito via IRS1, fosfatotirosinase IRS1, para liberar a glicogenase. Acontece que a JNK1 bloqueia a conversão de IRS1 em fosfatotirosinase IRS1 e produz fosfatoserina IRS1. A fosfatoserina IRS1 é inativa, ela não tem função no hepatócito, fazendo com que, além de tudo, o pâncreas também precise produzir mais insulina, porque agora nós temos resistência à insulina hepática. E aqui eu vou parar um pouquinho para chamar a atenção que essa combinação de resistência periférica à insulina, resistência à insulina hepática, elas fazem com que a glicose tenha a própria glicose, que teoricamente foi feita para metabolizar e estaria tudo certo, comece a ter problemas de metabolização, porque afinal nós estamos precisando de doses muito maiores de insulina. E essa hiperinsulinemia, junto com a JNK1, é uma das principais causas de inflamação causado pela frutose. Tá? Bom, mas se aumenta muito a insulina, a gente consegue fazer a fosfodiesterase RS1, fazendo a SBP1 para fazer transformar a glicose em glicose 6-fosfato, fazendo glicogênio. Acontece que a SRBP1 junto com a CHRBP faz com que a gente tenha ainda mais dislipidemia, ainda mais ácidos graxos livres, levando à obesidade. Bom, mas e a leptina? A gente sabe que o aumento crônico da leptina, mais a inflamação, mais a hiperinsulinemia, resultam numa dessensibilização dos receptores cerebrais de leptina, fazendo com que o cérebro não enxergue esta leptina e que o cérebro perceba o organismo como em fome constante, apesar de níveis circulantes altos da leptina. Tá? Então, chama atenção aqui, e na verdade esse é o final, que uma vez que esse caos metabólico, hipertensão, resistência periférica à insulina, inflamação, hiperinsulicemia, obesidade, dislipidemia, a síndrome metabólica instalada, a glicose, que é fonte de energia, ela foi feita para ser metabolizada aqui, começa a virar um problema. Mesmo a glicose normal, perpetuando o estado inflamatório, perpetuando o estado de resistência periférica à insulina. Então, para terminar, chamando a atenção que glicose é muito diferente de frutose, que frutose se encaixa numa definição de veneno, não é, mas ela se encaixa perfeitamente numa definição de veneno. Ela é corresponsável por hiperuricemia, hipertensão, dislipidemia, resistência periférica à insulina, esteatohepatite não alcoólica, resistência hepática à insulina, hiperinsulinemia, inflamação, obesidade e fome. Tá? E, mais uma vez instalada a resistência à insulina, enquanto o consumo de glicose se mantiver principalmente em níveis altos, fica muito, muito, muito difícil da pessoa conseguir um retorno à insulina normal. Bom, é isso. Essa é a minha contribuição. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite e eu estou à disposição para as discussões que seguem. Obrigado.